A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui no seu canal Despertar da Fé. E hoje com a finalização do tema Batalha Espiritual, as armaduras de Deus, né? Graças a Deus chegamos ao término deste assunto. Quero mandar a paz do Senhor Jesus à nossa querida irmã Carminha, que se congrega ali na igreja Cidade de Deus, nos Santos Dumont. A paz do Senhor, meu amor. Um beijo no seu coração, amém? Então, irmãos, vamos ler aqui em Efésios, né, que é o texto bíblico que a gente vem trabalhando ele desde o nosso primeiro vídeo. Efésios, no capítulo 6, e agora nós vamos ler do 16 ao 18, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos aqui esse texto onde Paulo, ele vai trazendo nessas verdades espirituais para nós, e que a gente, né, tenha essa consciência de que precisamos ter essas armaduras que Deus ele providenciou para nós. Então aqui nós vamos falar agora da quarta armadura, que é o escudo. O escudo do soldado romano, ele servia para proteger dos ataques do inimigo durante a batalha. Estava na batalha, havia uma grande necessidade de se ter este escudo. Para quê? Para poder ele se proteger dos ataques do inimigo, né? Daqueles que eles estivessem batalhando, né? E os inimigos podiam vir com dardos inflamados, eles também poderiam vir com espadas de lá para cá, e eles estavam protegidos. Mas eu estudando isso aqui, eu achei uma coisa interessante, uma curiosidade a respeito desse escudo, né? Porque o escudo do soldado romano, ele era feito assim, com duas madeiras, certo? Dentro dele tinha duas madeiras. Essas madeiras, elas eram revestidas de linho, depois vinha outro revestimento de couro, e depois ela era toda coberta de ferro. Pense, né? A gente já vê que não era algo maneiro, né? Algo pesado para se carregar, mas que havia essa necessidade de toda essa proteção. Para quê? Para que quando a flecha do inimigo ou o dardo inflamado do inimigo viesse, não atingisse o soldado quando ele colocasse na sua frente esse escudo. E aqui Paulo, ele vai dizer, vai trazendo essa verdade espiritual, que esse escudo é a nossa fé, né? Aí ele disse, o escudo da fé. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que a nossa fé, ela deve ser tão consistente e tão forte como era o escudo do soldado romano. É por isso que quando você vai encontrar esses detalhes do escudo, você vai percebendo a importância dessa verdade espiritual para as nossas vidas, de como a minha fé, de como a sua fé precisa ser robusta, precisa ser consistente e precisa também ela ser forte. A nossa confiança em Deus tem que ser assim. E aí, meu amado? E aí, minha amada? Como está a sua fé? Verdadeiramente está robusta, como era robusta esse escudo do soldado romano? Se não estiver, precisamos que ela fique, né? A gente já lembra das palavras de Jesus, que ele disse que a fé, ela tinha que ser como um grão de mostarda, né? Como era o grão de mostarda? É uma semente pequena, mas que ela produzia uma grande hortaliça. Olha que coisa interessante. O grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas produz a maior das hortaliças. Então, o que era que Jesus Cristo queria dizer com isso? Semente pequena, hortaliça grande. O que era que Jesus queria nos dizer, né? Qual é a mensagem que Cristo queria nos trazer? É que a nossa fé, irmãos, ela tem que ter desenvolvimento. Então, quando nós conhecemos a Cristo, a nossa medida de fé é uma, mas ao passar da caminhada com Cristo, ela tem que se desenvolver, a nossa fé tem que aumentar, a nossa fé tem que agora ser como
esse escudo do soldado romano, bem revestido, bem robusto e bem forte. Então era isso que Cristo queria dizer, que a nossa fé ela tem que ter um desenvolvimento, ela tem que ter um crescimento a cada dia. Ela não pode apenas ficar pequena, mas ela tem que crescer. Ela tem que crescer de uma forma. E a confiança, a gente sabe que a nossa fé ela é a confiança no Senhor. Então, nós precisamos ter a nossa fé desenvolvida, né? Quando nós temos a nossa fé desenvolvida, o que é que acontece? A gente não deixa se entrar pelas portas da dúvida. Que a dúvida, irmãos, aqui nesse texto que Paulo está nos trazendo, ele diz que o escudo vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno aqui nesse texto é justamente a dúvida, que é o que o inimigo das nossas almas quer colocar na nossa mente, no nosso coração, a dúvida. Por quê? Porque trazendo a dúvida, aí ele começa a trabalhar e a paralisar o crente diante das suas dificuldades e das suas aflições. Quando a dúvida entra, irmãos, o que é que acontece? O cristão passa agora a duvidar da palavra, passa agora a duvidar das promessas de Deus, passa agora a duvidar das coisas do Senhor. É por isso que o inimigo trabalha para nos atacar com os dardos inflamados do maligno, que são exatamente as dúvidas. Para quê? Para que a gente não produza, para que a gente não cresça, para que o cristão ele não venha se desenvolver em Deus, porque esta é a vontade de Deus, que a gente venha se desenvolver. Mas se entrar a dúvida no meu coração ou no seu coração, mas se qualquer cristão ele permitir, ele deixar que a dúvida entre no coração dele a respeito daquilo que Deus tem sobre a vida dele, a dúvida sobre a vontade de Deus na vida dele, a dúvida sobre a palavra. Há cristãos hoje que duvidam da palavra. Então, quando o diabo ele faz isso, ele está nos atacando para que a gente não creia naquilo que está escrito. Para quê, irmãos? Para poder nos parar. Porque se você não está crendo na palavra, se você não está crendo nas promessas de Deus, se você não está crendo na vontade de Deus, a tendência na sua vida é você parar na caminhada, estacionar. E às vezes acontece até de alguém estar na casa do Senhor, estar na igreja, mas está parado. Não está a fazer nada, não está preocupado em fazê-lo. Por quê? Porque ele foi paralisado pelo inimigo através da dúvida. Então, a gente tem que nos proteger o nosso coração e a nossa mente, para que nós não deixemos esse mal sobrevir aqui dentro em nós e nós passarmos a duvidar das coisas de Deus. Porque há muitos que duvidam mesmo da palavra, há outros que por estarem embriagados, né, irmãos? Por quê? A gente vive um momento, vamos dizer assim, um momento online, né? Onde há muitas pregações, onde há muitos ensinos e há tantas coisas na internet, e delas, de fato, são de Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão usando o Instagram, que estão usando o YouTube com intenção verdadeira, com intenção genuína de realmente ministrar a palavra de Deus, porque a gente sabe que esse meio aqui, ele é um meio que alcança muitas pessoas. Eu, inclusive, essa semana, dando uma olhada lá no meu... nesses resumos que tem dos vídeos da gente, lá vem falando que os meus vídeos, eles são vistos em Portugal. Olha que coisa interessante. Eu estou aqui em Maceió, que é a capital de Alagoas, no Brasil, mas tem alguém lá em Portugal que assiste os meus vídeos. Olha o alcance, né? Que essa ferramenta da internet, a ferramenta do Instagram, a ferramenta do YouTube leva. E existe, de fato, pessoas sinceras e verdadeiras que o objetivo delas é, de fato, que outras pessoas alcancem o conhecimento da palavra e, através da palavra, aceitem a Cristo como Salvador e vivam as suas vidas para Deus. Mas também nós encontramos pessoas que estão aí nas redes sociais e que elas ensinam coisas erradas, ensina ao contrário da palavra, usa a palavra, mas ensina ao contrário da palavra. Aí a gente volta
aquela palavra de sempre que o cristão ele tem que ler a Bíblia. Porque, irmãos, quem lê a Bíblia não é enganado por ninguém, nem pessoalmente e nem no online. Se você lê a palavra, se a sua vida é uma vida disciplinada e regrada de leitura de Bíblia, de oração e de jejum, ninguém vai enganar você. Então você pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, que ninguém vai lhe enganar. Por quê? Porque você está em comunhão com a palavra, está em comunhão com Deus através da oração também, né? E está jejuando na presença do Senhor. Então Deus vai proteger a sua mente, o seu coração, e não vai deixar que você seja enganado por ninguém. Conheceu a palavra, você não vai ser enganado por ninguém. Porque quando vier uma pregação, quando vier um ensino que ele for errôneo, que ele estiver errado, ele não estiver em concordância com a palavra, você logo vai saber. Por quê? Porque você tem comunhão com ela. Então, se faz necessário que cada um de nós tenhamos esse compromisso e essa disciplina de fazer a leitura da Bíblia, de orar todos os dias, porque aí, irmãos, nós vamos estar nos protegendo. E a Bíblia vai dizer que a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai fazer a sua fé ficar robustecida, como era o escudo do soldado romano, vai fazer a sua fé ficar forte, e você a cada dia vai ter mais intimidade com Deus, e o Senhor vai lhe orientando em tudo quanto você deva fazer, né? A gente tem que ter cuidado, temos que ter cuidado sim. Temos que ter cuidado com as denominações que aparecem, são muitas. Temos que ter cuidado aqui com as redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram e outras redes que tem por aí. Temos que ter cuidado sim, mas temos que partir do princípio da palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para que a gente não venha também julgar alguém que não esteja fazendo errado, que esteja fazendo certo, que o intuito daquela pessoa é, de fato, levar a palavra de Deus, que, como disse Paulo, pregue a tempo e a fora de tempo, né? E Paulo, ele era um homem que ele não tinha os meios dessa comunicação online, porque naquela época não existia essa ferramenta da internet, mas ele mesmo vai dizer que ele fazia de tudo e de todas as formas para ganhar uma pessoa para Jesus. E se Paulo fosse da nossa época agora, com certeza ele teria um canal do YouTube, ele teria também um Instagram e todas as outras redes sociais que tivesse, porque quando você encontra Paulo dizendo que ele se fez de tolo para os tolos, se fez de sábio para os sábios, e ele vai citando outras coisas, e no final ele vai dizendo assim, que fez tudo para que ele ganhasse alguns. Quer dizer, ele sabia que não ia ganhar todos, né? Mas ele estava naquele esforço para ganhar alguém para Cristo, para mostrar alguém que o judaísmo não fazia parte do cristianismo, né? Mas o cristianismo agora que foi implantado por Deus naquele momento, para que o povo saísse das amarras, né, do judaísmo e das leis, né? Mas é interessante que quando você vai observando a pessoa de Paulo, a gente entende isso perfeitamente bem, que se ele tivesse nos nossos dias, ele aproveitaria com toda a força dele, né, essa ferramenta que é da nossa época. Irmãos, é isso aí, precisamos ter a nossa fé robustecida, ter a nossa fé forte, e a nossa fé precisa ser como o grão de mostarda, sim, que ela pode começar pequena do dia que você aceitou Jesus, mas ela tem que ter um crescimento, ela tem que ter um desenvolvimento. E talvez você diga assim, mas irmã Sueli, eu já nasci crente, e eu já estou há tantos anos na casa do Senhor, e eu sinto que a minha fé, ela não vai bem, eu não estou bem na fé. Aí eu quero lhe dizer assim, vá seguindo o conselho de Jesus. Ele não falou que a sua fé não tem que ser como um grão de mostarda? Então, mesmo que você já esteja há tanto tempo na casa do Senhor e você percebe que não há um crescimento na sua fé, mas nada está perdido. Comece hoje, comece agora. E como é que eu vou começar, irmã Sueli? Começa com a leitura da palavra, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia.
vá para a escola dominical, vá para os cultos de doutrina, não falte os cultos. Então, cada vez que o crente ele sai da sua casa, ele vai para a casa de Deus, que é a casa de oração, ele vai para um ciclo de oração, ele vai para o culto de doutrina, ele vai para a escola dominical, ele vai para o culto no domingo à noite, para uma festividade quando tenha. Quanto mais tempo ele sai da sua casa e vai para a casa de Deus, mais ele vai robustecendo a sua fé. Quantas vezes eu só não, mas qualquer crente que você perguntar, quantas vezes eu saí da minha casa aflita, saí da minha casa entristecida, mas quando eu chego na casa do Senhor, Deus lá me dá uma palavra e aquela palavra nos traz alegria, nos traz alívio, aumenta a nossa fé e a nossa esperança e a gente sabe que Deus está no controle, não perde ninguém de vista e a gente volta para casa tranquilo. Quando nós chegamos em casa, muitas vezes a situação ainda está lá, mas você agora veio com fé. A sua fé agora foi alimentada através daquele culto que você esteve lá. E porque a sua fé foi aumentada, aí você agora tem condições de andar mais uma semana, mais 15 dias, mais 40, vai depender daquilo que você absorveu espiritualmente quando você esteve na casa de Deus. Então, temos que seguir este conselho de Jesus, fazer a nossa fé se desenvolver. A nossa fé precisa ter este desenvolvimento. Ela precisa crescer. Ela precisa estar abundante diante do nosso Deus, para que possamos prosseguir nesta caminhada, que a caminhada cristã, irmãos, ela não é fácil. Olha, ser crente de qualquer jeito, fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, todos os seus desejos, né? Dentro em si, você fazendo à vontade, não obedecendo a palavra do Senhor, nem a direção do Espírito, aí é fácil, irmão, ser crente dessa forma. Agora, ser crente, obediente à palavra de Deus, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aí eu digo a vocês, irmãos, ser crente é difícil. Eu nunca achei essa tarefa de servir a Deus fácil. Não, é maravilhosa. Eu amo servir ao Senhor, eu amo estar na casa de Deus, eu amo fazer a obra de Deus. Agora, dizer que é fácil, não é fácil. É prazeroso. Nos traz uma alegria, nos traz uma felicidade, né? Mas ela é difícil, é uma tarefa difícil. Eu digo assim, há aqueles ainda que não conseguem chegar lá, não conseguem avançar, não conseguem crescer. Mas o conselho de Paulo aqui nesse texto, quando ele diz que nós temos que ter o escudo da fé, é nós fazermos a nossa fé se desenvolver e crescer. Precisamos ter experiência com Deus. E quando nós falamos de experiência com Deus, às vezes muitas pessoas acham que ter experiência com Deus é os momentos mais maravilhosos e as bênçãos grandes quando elas vão chegando. De forma nenhuma. Não ligue não, isso é meu esposo que está bem aqui pertinho e ele está um pouco enfermo hoje. Aí ele tá ali deitadinho, a bichinha tá tossindo. Mas já levei ele ali no médico, mas tá tudo certo, nada errado. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter a nossa fé robustecida diante do nosso Deus para que a gente avance, né? A gente precisa avançar, irmãos. A gente não pode ficar parado, precisamos avançar. A quinta armadura do soldado romano é o capacete da salvação. Então, o que fala, irmãos, o capacete? O capacete, ele protege a cabeça. Então, isso fala da nossa mente, né? E aí a gente vai encontrar a Bíblia nos dizendo que nós temos a mente de Cristo e precisamos ter a mente de Cristo mesmo. O que isso quer dizer? Que o nosso intelecto, que a nossa vontade, que a nossa sensibilidade, ela tem que ser voltada e devotada às coisas de Deus, né? Eu tenho que pensar, que querer, que sentir o que é bom e o que é honesto. Aí eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, que está em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 8. Filipenses 4, 8, que vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude
E se há algum louvor nisso, pensai. Olha só, irmãos, que coisa interessante. A minha mente, a nossa mente, ela tem que estar voltada nas coisas de Deus e naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro e naquilo que é honesto. Ou seja, manter a mente em santidade, né? A perda dessa arma vai fazer com que a mente fique entenebrecida. Sabe quando é que a mente do crente ela fica entenebrecida, irmãos? Quando a nossa mente ela é distraída. E de que forma a nossa mente é distraída? Preste atenção. Esse texto vai dizer que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, o que for virtuoso, é nisso que nós devemos pensar. Mas aí dentro desse capacete, qual é a arma que o inimigo vem nos atacar para que a gente perca esse capacete da salvação? É a distração, irmãos. A distração ela é uma coisa terrível. Muitos crentes estão sendo distraídos pelo diabo, distraídos pelo maligno, através da televisão, através do celular, através, irmãos. O que é essa distração? A distração, irmãos, vai tirar o seu tempo com Deus. Porque se você passar muito tempo na frente da televisão, muito tempo na frente do celular, fazendo coisas e olhando coisas e ouvindo coisas, porque olha só, a distração para entrar na minha mente tem que ser através dos olhos ou através dos ouvidos. Aí qual é a distração que o inimigo tem usado nessa geração atual? Ele tem usado a distração do celular. Ele tem usado a distração da televisão. São tempos roubados, que o inimigo vem roubando da vida do crente e às vezes o crente ele não percebe. E isso, irmãos, eu estou falando de pessoas maduras, de pessoas adultas, da minha idade e da minha idade para frente, ou de 30 anos para frente, né? Porque eu tenho 48 anos. Agora você imagine o jovem. Como não é mais fácil para o inimigo distrair a mente do jovem. É por isso, irmãos, que a gente vive hoje uma geração em que muitos jovens com 14, 15, 16 anos estão querendo suicídio. Por quê? Porque eles entram nas redes sociais, eles entram na internet, começam a jogar jogos que vai induzindo a mente deles. Olha só, a distração entra pelos olhos e pelos ouvidos. E a televisão e o celular faz os dois, é os olhos e os ouvidos. E aí esses jovens, eles passam a assistir coisas malignas. São mensagens subliminares que muitas vezes está mandando ele se suicidar, está mandando ele ficar sozinho, está mandando ele se afastar dos pais, se afastar da família, se afastar dos amigos. Para quê? Para que a sua mente seja mais facilmente dominada. Porque se esse jovem ele tiver comunhão com os pais, vai conversar com os pais e os pais vão logo retirar ali por um tempo da vida deles. Qual é a verdade espiritual que esse capacete da salvação está nos trazendo? Que nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente absorve através dos olhos, através dos ouvidos. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Para quê? Para que a gente mesmo não venha destruir o nosso emocional e destruir a nossa vida espiritual. E essa geração é uma geração que ela está marcada por essa distração na vida dos jovens e na vida dos adultos. E nós precisamos vigiar, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que não nos deixe ser enganados por nós mesmos. Porque às vezes você começa ali a assistir como é aquele negócio da Netflix? Uma série, e uma série ela vai por longo tempo, ela passa muito tempo passando, né? Quando passa uma parte, ela vê outra parte, e a pessoa quer ficar ligada naquilo ali. E se você não parar para perceber, aí, meu amigo, você vai ter o seu tempo roubado. Tempo de você estar orando, tempo de você estar lendo a palavra, tempo de você estar conversando com Deus, meditando, tirando dúvida, lendo a sua lição da escola dominical, que isso é uma coisa muito interessante, né? Todos os domingos eu pergunto às minhas alunas, quem leu a lição da escola bíblica durante a semana? 3 é que diz que leu, o restante ninguém leu, né?
E o que é que se faz desse tempo? Uns é trabalhando, mas mesmo trabalhando, irmãos, a gente consegue arrumar um tempo para a gente ler a lição, ler a palavra de Deus. O que é que nós precisamos de disciplina? Quando a gente acorda pela manhã, que passa um certo período, tem ser humano não, que acorda, já acorda com fome. Eu, por exemplo, não acordo com fome. Quando eu venho comer, já é depois de 2, 3 horas do horário que eu acordei. Mas tem pessoas não, que acordou já está com fome. O nosso organismo, ele é um relógiozinho. Ele apita na hora de comer de manhã, ele apita para comer meio dia, ele apita para comer à noite. E você sabia que a gente tem que ter essa mesma fome e essa mesma sede da palavra de Deus? E vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá fome da tua palavra. Nos dá sede, Senhor, da tua palavra. Para quê, irmãos? Para que a gente não perca esse capacete da salvação através das distrações. O inimigo, irmãos, ele distrai o povo, o ser humano, o povo de Deus. Ele distrai. Quanto mais quem não ainda entregou a sua vida para Cristo, que está à mercê do inimigo, como é que ele não faz? Então a gente precisa ter este cuidado, né? Porque o inimigo, ele poderá tomar conta da mente. Aí se torna uma pessoa cega espiritualmente, porque o entendimento, ele foi cego, né? Ele não verá mais a luz do evangelho. E isso a gente vê nessa geração nitidamente, quando o inimigo tem tomado a mente de muitos, tem tomado a mente de jovens, tem tomado a mente de adolescentes, tem tomado a mente de pessoas adultas. Por causa do quê, meus irmãos? Por causa do tempo que gasta na frente da televisão, nas redes sociais. Gaste o seu tempo com aquilo que é bom, né? Quer fazer uma pesquisa da escola, uma pesquisa da faculdade, uma pesquisa a respeito de algum tema bíblico, amém. Mas não se deixe ser arredado, né? Ser uma pessoa que foi totalmente cercada pelo maligno através dessas distrações. Que Deus te guarde, peça a Deus condição, Senhor, realmente, eu sou muito apegado nos jogos, eu sou muito apegado em Netflix, eu sou muito apegado nisso, nem aquilo, mas peça ao Senhor força, peça ao Senhor coragem para você sair, né, dessa prisão, vamos dizer assim, emocional, de precisar estar ali, tão carente daquela programação. Peça para Deus tirar isso da sua vida. Você só vai ganhar. Por quê? Porque você vai ter tempo para estar com o Senhor, ter tempo de manter, né, e desenvolver um relacionamento junto com Deus. A sexta armadura, irmãos, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, até aqui é interessante que todas as armas que nós estudamos aqui, até o capacete da salvação, são armas que elas são chamadas de defensivas, ou seja, era para se defender. Então, o capacete, o escudo, o cinto, a couraça, os pés, os calçados, né, nos pés, todos esses instrumentos são armaduras para a defesa, para o soldado se defender dos ataques do inimigo. Então, Deus, irmãos, ele nos armou, né? Ele nos deu essas armas para a gente se defender do inimigo. Mas ele não deu só armas de defesa, ele também deu uma arma, uma única arma, né? Que essa arma aqui é para a gente, é a nossa arma de ataque, a nossa arma ofensiva, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente vai observar no reino espiritual, o que foi que a igreja fez com o diabo? Nada, né? Então, o diabo, ele já foi, irmãos, condenado e sentenciado. Agora, a sentença dele ainda não foi executada. Essa é a diferença, né? Aí tem alguém que acha que o diabo está preso lá no inferno e não está preso, irmãos. O diabo está solto, né? Tanto é que a gente vê aí toda a desgraça, né, que a gente vê aí no mundo. Mas é interessante que Deus, ele nos dá essas armaduras para a gente se defender dos ataques do inimigo, mas a igreja, irmãos, ela não fez nada com o inimigo.
né? Mas o inimigo, como ele é inimigo de Deus, e a igreja, ela é de Deus, então automaticamente ele ataca a igreja. Por quê? Porque ele é inimigo do Senhor. Ele é inimigo de Deus. E por ele ser inimigo de Deus, e nós somos a igreja de Deus, nós somos os filhos de Deus aqui na terra, nós somos os eleitos de Deus aqui na terra. Então ele vem e nos ataca. É por isso que Deus preparou para nós 5 armas para a gente se defender do inimigo, né? E apenas uma arma que ela é ofensiva, que é uma arma de ataque, que é a espada. Apenas uma, né? E quando eu estava estudando isso aqui, irmãos, eu achei isso aqui tão interessante e importante, que o Senhor, ele nos deu essa arma aqui, foi a palavra de Deus. Ele nos deu essa palavra, né? Para que a gente tivesse uma ferramenta, a gente não só ficasse se defendendo, mas a gente tivesse uma arma de ataque. Quando Jesus ele foi tentado, a Bíblia nos mostra com muita clareza que Jesus colocou o diabo para correr com a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito, né? A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e essa é uma arma em que nós vamos também atacar o inimigo através da palavra. Olha a importância do crente conhecer a palavra. E às vezes, irmãos, a gente encontra pessoas com uns termos, vamos dizer assim, umas falas, uns adágios, né? Eu vou dar um tiro na cara do diabo, para vergonha do inimigo, vou pisar a cabeça do inimigo. Olha, irmãos, eu quando escuto as pessoas falarem isso, eu entendo que a imaturidade é espiritual, né? A imaturidade espiritual faz alguém achar que vai dar um tiro na cara do inimigo, que vai pisar a cabeça dele, que vai dar um tapa na cara dele. Irmãos, o diabo, ele é espírito. E Deus também é espírito. Nós somos o espírito, né? Mas só que nós estamos dentro de um tabernáculo dessa carne. Mas nós somos o espírito também. Só que nós somos carne, né? Nós estamos dentro de uma carne. Nós somos um ser tricotômico. Nós temos espírito, alma e corpo. Quando nós morremos, o corpo se desfaz, que a gente enterra o povo, né? O corpo se desfaz e o espírito e a alma voltam a Deus. O que é a alma? A alma é a sede de volição. A alma é onde está a nossa vontade, é na alma que nós desejamos, é na alma que nós amamos, é na alma que nós odiamos. Então a alma faz parte de nós. Então, quando nós sairmos daqui para a glória, nós vamos estar lá também com a nossa alma, que ela é coligada com o nosso espírito, né? Então, assim, quando a gente diz assim, eu quero comer um bolo de chocolate, tem aquele desejo de comer aquele bolo de chocolate, quem está desejando é a alma. O corpo é quem vai saciar, mas a alma é isso aqui, irmãos, e o espírito é a parte que nós somos semelhantes aí de Deus. Deus é espírito e nós também somos um espírito dentro desta carne. E o inimigo das nossas almas, irmãos, também ele é espírito. Então, como pode um ser limitado como nós, né? E ele dizer que vai fazer isso e aquilo com o diabo. Aí talvez você possa dizer assim, não, irmão, mas eu estou dizendo isso aí pela palavra. E onde está escrito isso? Que a gente vai dar um tapa na cara do diabo, um tiro na cara do diabo, vai pisar. Não. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é quem vai pisar. Ele, o diabo, está debaixo dos pés de Jesus Cristo. É Jesus quem vai pisar na cabeça dele. Se você for um crente direitinho e estiver fazendo a vontade de Deus, estiver obedecendo a Deus, aí Jesus vai lhe proteger de todas as armadilhas do inimigo. E se você não estiver, para onde é que você vai? Então, muitas vezes, alguns cristãos, eles tiram até essas brincadeiras, falam até esses adágios, ficam dizendo essas coisas, não conhecem nem direito o reino espiritual, que é uma coisa que nós precisamos, irmãos, conhecer, é o reino espiritual. O reino espiritual de Deus, que é os céus, os anjos, e o reino espiritual do maligno, que é o diabo e os seus demônios. É algo que a gente precisa, de fato, aprender e conhecer melhor. Aí você pode dizer que eu estou exagerando, que eu estou isso e aquilo. Não, irmão, se você vai ler o livro de Judas,
que é o livro que é colado com Apocalipse, você vai ver ali que Judas está falando de alguns irmãos que não respeitam a autoridade uns dos outros e querem passar a hierarquia, né? Passar a autonomia, porque tem crente que é assim mesmo. Não respeita pastor, não respeita a liderança, não respeita uma dirigente de ciclo de oração, quer tratar as pessoas de qualquer forma. Isso existe. E Judas estava falando sobre isso quando ele cita o exemplo do arcanjo Miguel. Que diz que o arcanjo Miguel, você vai encontrar isso no livro de Judas, ele estava contendendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Imagina o que era que o diabo não estava fazendo com Miguel, e a contenda ela era grande. E aí a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não ousou palavra de maldição contra Satanás. Ele disse que o Senhor te repreenda. Bora ler isso. Para a gente ficar mais ajustadozinho na vida, irmãos. Para a gente entender as coisas espirituais, que elas não são brincadeira. Mas tem muito crente que acha que é brincadeira e vai dizendo aí o que quer. A carta de Judas, né, no versículo, capítulo 1, versículo 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação. E em alguns textos bíblicos, que eu estou lendo a minha na King James, né? Essa minha Bíblia que eu estou lendo esse ano, que como os irmãos sabem, todo ano nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Cada ano eu mudo a versão. Então, esse ano eu estou lendo na King James. Mas tem versão que vai dizer assim, ele não ousou palavra de maldição. Mas aqui vai dizendo assim, ele não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse, o Senhor te repreenda. Irmãos, o arcanjo Miguel, que é o anjo que está no reino espiritual, que de lá ele enxerga todo o espiritual, enxerga o material. Aí eu e você aqui, que só enxerga o material, né? Não consegue enxergar o espiritual, porque aí não olha aqui para cima e vê os demônios e as coisas todas que acontecem. A gente não vê, né? Então, nós aqui, nesse patamar que nós estamos, queremos dizer certos tipos de palavras, irmãos, com maligno. Aí eu entendo, irmãos, que alguém pode achar que isso é a espiritualidade da pessoa. Para mim, a imaturidade diante da palavra de Deus que faz aquela pessoa agir dessa forma, né? Mas que Deus use de misericórdia. E quando eu vejo, principalmente quando é jovem, eu sempre digo assim, Jesus, cubra esse jovem com teu sangue, acampe os teus anjos ao redor dele, com espadas desembainhadas, Senhor, e sustenta os pés dele para que ele não venha cair, porque o inimigo, irmãos, da nossa alma, ele não brinca de ser inimigo. Nós brincamos muitas vezes de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. O que é que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos, a gente tem que ter essa maturidade na nossa vida e deixar de estar brincando com as coisas espirituais, porque isso não leva a lugar nenhum, não mostra espiritualidade, não mostra falta de medo do maligno, nada disso mostra. Você só está trazendo para a sua vida algum prejuízo, com certeza. O crente ele tem que viver pela palavra. Então, o que é que acontece no reino espiritual? O diabo olha para mim e vê Jesus. Então, ele já fica com medo. Ele não tem medo da Sueli. Ele tem medo de Jesus, que está com a Sueli, né? Ele não tem medo da Sueli. Então, a todo tempo que, se algum momento está repreendido em nome de Jesus, eu vier a cometer alguma coisa errada, algum pecado, algum erro, e o que é que vai acontecer comigo? Essa proteção de Deus, ela se retira, porque Deus não comunga com o pecado. E aí eu fico à mercê de se o diabo vier fazer alguma coisa, e Deus permitir, claro, porque tudo ele tem que pedir uma autorização a Deus, que ele não tem essa moral de fazer nada por conta própria. Então ele vai ter que pedir autorização a Deus. E se Deus autorizar, né? Porque você lembra que Jesus chegou para Pedro e disse isso? Pedro, Satanás tem pedido para cirandar a tua vida, mas eu tenho intercedido por ti. Olha aí, irmãos. Precisamos ler a Bíblia ou não precisamos ler a Bíblia? Para a gente entender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então, irmãos, Deus nos deu esta arma.
a espada, né? E através da espada, agora a gente tem uma arma ofensiva, porque a gente não vai ficar só sendo atacado pelo maligno, nós vamos ter também como se defender, e para se defender contra o maligno tem que ser com esta palavra, como foi com Jesus Cristo, ele botou o diabo para correr, e foi com a palavra dizendo, está escrito, né? Quando o diabo trazia uma proposta, ele dizia, está escrito, e através da palavra de Deus, Jesus colocou o diabo para correr, e nós somos seguidores de Cristo, e como seguidores de Cristo, nós temos que fazer as coisas como Cristo, ele também fez, né? Então, a arma que Deus nos dá é a mesma que ele nos tem salvado, é a palavra de Deus. Nós somos justificados e salvos pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e como colocamos o diabo para correr através da palavra, Jesus, ele nos trouxe esse grande exemplo. Então, com esta palavra, através da palavra, nós somos justificados, somos santificados, somos separados, e ela também é a nossa arma contra o inimigo das nossas almas. Então, quando ele vier, use a palavra. Confie nesta palavra. Faça como Jesus fez na tentação. Use a palavra de Deus contra todas as ciladas que o maligno tentar contra a sua vida. Você percebeu? Use a palavra, porque Deus, ele nos preparou para isto. Agora, o que será do cristão se ele menosprezar esta palavra? E tem cristão que menospreza, irmãos, a palavra. Eu quando comecei com a leitura bíblica, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, só que não era dessa forma que está hoje, né? Eu lia para mim. E às vezes, quando alguém me via lendo a Bíblia, se ofendia mesmo. Aí ficava soltando, porque tem gente assim, que não tem juízo, né? Aí ficava soltando aquelas piadas, aquelas palavras, e um dia eu perguntei para Jesus, eu sou Jesus, eu não sabia que ler a tua palavra ofendia as pessoas, os crentes, estou falando, né? Mas aí o Senhor foi e me deu uma palavra, ele disse, prossiga nesta caminhada, e deu o seu exemplo. E pronto. E eu prossegui nessa caminhada até hoje, até quando Deus foi falando comigo, porque, olha, irmãos, esse grupo que eu tenho de leitura da Bíblia, foi Jesus quem mandou eu fazer. Tá vendo este canal aqui do YouTube? Jesus mandou eu fazer esse canal no ano de 2018. Mas foi uma luta, irmãos, tão grande aqui dentro de mim, eu não queria fazer. Por quê, irmãos? Porque a minha mente, ela não alcançava, muitas coisas que a minha mente não alcançava, e hoje eu já entendo. Por exemplo, eu não gostava nem que eu ouvisse falar em versões de Bíblia. Eu só queria revista e corrigida, para mim era a única que era correta, perfeita, tudo certo, nada errado. Como se as outras fossem uma coisa ruim. Era assim que eu tinha ela. Desse mesmo pensamento, eu tinha a respeito da internet, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Em 2018, Deus mandou eu fazer um canal do YouTube, eu não fiz nenhum. Fiz de jeito nenhum. Não, Jesus, não, eu não quero, isso é coisa da minha mente. Assim, porque quando a gente não quer obedecer a Deus, a gente diz logo que é coisa da mente da gente, né? Nós é sabido. Aí diz logo, não é coisa da minha mente, não foi Deus, não, foi coisa da minha mente. A gente, para se justificar, né, dos nossos próprios erros, e eu não fiz em 2018. Quando foi em 2020, aí chegou a pandemia. Passamos 5 meses dentro de casa, com as igrejas fechadas. Aí Jesus bradou dentro da minha casa, se eu não mandei você fazer, agora olha aí onde é que você está. Faça. E foi luta para fazer. Então, nós iniciamos esse canal em 2020. Passei um bocado de tempo sem poder movimentar ele, porque inicialmente eu precisava do meu filho. É o meu filho Jefferson, que eu tenho 4 filhos. A Adriele, o Jefferson, o Daniel e o Igor. Mas aí o Jefferson, que é o meu filho que hoje tem 27 anos, era ele quem entende, né? Esse YouTube mesmo aqui, quem fez foi ele. Foi ele que fez, foi ele que ajeitou tudo, e era ele que fazia a edição, porque não é só você gravar o vídeo, você tem que editar o vídeo, enfim. Colocar na posição certa, fazer tudo certo para poder chegar e entrar no YouTube. E depois ele não pôde mais fazer devido ao trabalho dele. Aí eu fiquei realmente impedida de fazer. Por quê? Porque eu não sabia editar. Aí passei mais de ano sem poder fazer alguma coisa. Quando, agora há poucos dias, 15 ou 20 dias atrás, ele mandou para mim um editor. Ele já tinha mandado um outro no ano passado, chamado InShort, e eu não
não consegui manusear ele. Aí quando foi agora, semana passada, ele descobriu, eu digo assim, a semana passada, viu, irmão, mas às vezes é mais do que a semana passada. É porque eu não gravo não o tempo. Aí ele foi me mandou esse CapCut. Aí esse CapCut eu tô conseguindo editar os vídeos. Então agora eu vou fazer com mais frequência. Tanto é que esse Batalha Espiritual, nós iniciamos ele, eu acho que foi no início de 2000, ou foi no final de 2021, e a gente está encerrando agora. Por aí você tira o tempo que eu fiquei sem poder fazer nada por não saber editar. Mas a gente, irmãos, tem que começar a seguir o desejo e a vontade de Deus, né? O desejo e a vontade de Deus. Então, quem menospreza a palavra, né, perde essa oportunidade de pôr o inimigo para correr. Irmãos, precisamos obedecer a voz de Deus em tudo quanto o Senhor, Ele nos manda, né? E nós precisamos, como nunca, ter um bom manejo da palavra de Deus, irmãos. E aqui eu quero ler um texto, que ele é um texto muito importante para esse tema e para as nossas vidas no cotidiano, que está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, que vai dizer assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então, irmãos, tem que ser provado, que a gente queira, que a gente não queira, nós temos que manejar bem esta palavra, e nós temos, por que ele diz aqui, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Porque a profecia, irmãos, e o ensino pode vir por 3 fontes. Deus é espírito, é uma fonte. O diabo é espírito, também é outra. E nós somos o espírito. Quer dizer, um ensinamento nas redes sociais ou pessoalmente, uma profecia, ela pode vir da parte de Deus, da parte do diabo e da parte do próprio homem. Por isso que esse texto diz, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm, são de Deus, né? Então veja se é de Deus. E para a gente ter essa prova cabal que é de Deus, tem que manusear bem esta palavra para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos mestres, né? Nós não podemos nos descuidar da palavra e também não podemos nos descuidar da oração. Por isso que o versículo 18, eu li ele, né? Que ele diz que a gente também tem que orar por todos os santos. Não podemos nos descuidar da oração e da vigilância. É estarmos orando, é estarmos vigiando, é estarmos lendo esta palavra, sabê-la, manuseá-la bem. Para quê, irmãos? Para que eu e você não sejamos enganados. A gente, irmãos, não tem mais tempo para ser meninos espirituais. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para que a gente passe a dar frutos para o Senhor, que é o que o Senhor aguarda de nós, que venhamos a dar frutos para Ele. Amém? Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe este estudo com aquelas pessoas que você entende que necessitam deste estudo. Amém? Que Deus os abençoe.